Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora aí que você for assistir ou escutar este vídeo. Bom, sobre os tópicos ministrados ontem, tem alguns que eu queria chamar a atenção, até mesmo para servir como glossário. Por exemplo, nós temos aqui nesse organograma basicamente alguns cargos, né, de acordo com a instância. Vejamos que aqui na primeira instância eu tenho juiz de direito, juiz federal, juízes eleitorais, juízes do trabalho, juízes de direito. Na segunda instância, eu já tenho outros nomes: desembargadores, juízes federais na Justiça Federal e desembargadores na Justiça Comum. Na Justiça Eleitoral, juízes eleitorais, juízes do trabalho para o Juizado do Trabalho e colegiado de juízes civis e militares no Tribunal de Justiça Militar. Bom, essas são as nomenclaturas comumente usadas e descritas na Constituição para os magistrados da Justiça Comum e da Justiça Especializada na primeira e segunda instâncias. Pois bem, quando na composição dos tribunais superiores e do STF, estes magistrados não recebem mais o nome de juízes, são agora ministros. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Tribunal Superior Militar, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro do Tribunal Superior, ou seja, do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e os famosos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Depende de contextualizar a questão da nomenclatura, que é algo que causa às vezes alguma confusão. Lembrando que a palavra magistratura, magistrado ou magistratura, magistrado, ela é sinônimo de juiz. Todo magistrado é um juiz. Qual que é o diferencial nessa situação? Bom, o diferencial é que alguns magistrados, eles não são necessariamente juízes. Ou seja, eles não advieram do cargo de juiz. Eles foram simplesmente tomaram posse como juiz. Vamos ter um exemplo aqui. Deixa eu colocar a paletinha vermelha. Num tribunal regional federal. Qualquer um dos 5 TRFs, ele é composto por juízes federais que, por promoção, por merecimento ou antiguidade, deixaram de ser juízes federais de primeira instância e passaram a ser membros, né, do TRF, ou seja, passaram a ser juízes federais do tribunal. Só que o tribunal ele não é composto apenas de juízes que advieram da primeira instância. Ele também é composto por membros da OAB, nem membros, né? Advogados indicados pela OAB e agora sim por membros do Ministério Público. Isso aqui, né, eu estou me referindo à regra do 5º Constitucional, aquela onde 1/5 das vagas dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça estaduais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios e do TST são compostos, né? Esse 1/5 é composto por membros
OAB, ora por membros do Ministério Público. Depois, com mais calma, eu vou explicar essa regra do quinto constitucional. Nesse momento, é apenas para dizer que nem todo magistrado ele advém do cargo de juiz. Ele simplesmente pode ter entrado na vaga de um advogado, que foi indicado, nomeado pelo presidente da República para o cargo de juiz do Tribunal Regional Federal. Lembrando que na Constituição, o membro do Tribunal Regional Federal, lá no seu cargo máximo, o que equipara a desembargadores no Tribunal de Justiça, são chamados de juízes federais. Quando eu tenho um Tribunal de Justiça estadual, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Pará, ele é composto também, o cargo é de desembargador, e este desembargador ele pode também ter vindo, ter sido um juiz local, ou seja, um juiz de direito estadual, ou pode ter advindo também, pelo quinto constitucional do Ministério Público do Pará, ou da seccional da OAB atuante no estado do Pará. E assim o é para todos os tribunais de justiça estaduais, inclusive o Tribunal de Justiça, daqui do Distrito Federal. Sobre este cabe ainda uma colocação. Vamos lá. TJ, deixa eu mudar aqui o tamanho do traço. TJ, DF, T. Olha que legal. Ele é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Nós sabemos que atualmente o Brasil, não contém nenhum território federal. Entretanto, a Constituição já deixou o poder judiciário, com um cartucho a mais na sua espingarda. Ou seja, caso o país venha a possuir, a ter, a surgir um novo território entre os seus entes da federação, ou seja, uma autarquia territorial, para esta localidade, já há um tribunal competente para julgar as causas. Traduzindo, hoje, esse Tribunal de Justiça do DF e Territórios, ele é atuante na justiça aqui do Distrito Federal. Entretanto, ele serve tanto para o DF quanto para qualquer território que porventura surja no decorrer dos anos posteriores. Tem mais uma característica importante aqui desse tribunal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora ele tenha este nome de Tribunal de Justiça DF e Territórios, atua atualmente somente no Distrito Federal, ele não pertence ao governo, não pertence à entidade administrativa, entidade política, ele não pertence ao Distrito Federal. Ele tem apenas atuação no Distrito Federal. Ele é um tribunal que pertence, que faz parte da Justiça Federal. Ou seja, ele é mantido com verba da União. Na realidade, se a gente parar para pensar, ele pertence à União. Vou até colocar aqui que o TJ
Eu tô ruim hoje para escrever. TJ, DFT, ele pertence à União. Bom, todos os TRFs, todos os Tribunais Regionais Federais, todos, que são 5, todos eles, todos os tribunais superiores, né? TST, TSE, STM e o STJ e o STF, todos são tribunais que pertencem à União. Todos. Bom, a justiça brasileira, né, o poder judiciário brasileiro, na realidade, ele é composto por tribunais de justiça estaduais e os tribunais federais. Pronto. Nós temos ainda os juízes de direito, né? Os juízes de direito, eles pertencem aos tribunais de justiça estaduais, juízes de direito, e os juízes federais que pertencem à União. Bom, é bem simples, é bem tranquilo, né? E lembrando mais uma vez que o magistrado ele é um nome chique para quem emite uma decisão judicial. Só pode emitir uma decisão judicial um magistrado. Esse magistrado, ele pode ser um juiz de primeira instância, ele pode ser um juiz de segunda instância, ele pode ser um ministro da instância superior, ou ele pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilos? Até o próximo vídeo.